No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 fiagros que, na minha opinião, quem tem esses fiagros em carteira não deveria nunca vender, nem sequer uma cota, tá? São fiagros que, na minha visão, é compra direto. Para mim, esses 3 fiagros que eu vou apresentar para vocês estão entre os melhores fiagros que nós temos hoje na nossa bolsa de valores para investir, porque tem diversificação, tem uma boa gestão, vem apresentando bons resultados, não estão passando por problemas de inadimplência tão graves como outros fundos, tipo um VG, outros fundos aí que tiveram alguma inadimplência, incomodando um pouco alguns cotistas, o que deixa todo mundo mais tranquilo para investir nesses 3 fiagros que eu vou mostrar para vocês, né? Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, já quero dizer que isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, só vou compartilhar com vocês aqui alguns fundos que eu tô dando uma olhada. Um deles eu pretendo colocar na minha carteira, e se você quer aprender a tomar melhores decisões para sua carteira de investimentos, como eu sempre falo, tem aquele material aí na descrição do vídeo, e-book, tem cursos da Suno, tem curso do canal aí do pessoal do Dica de Hoje, muito material bacana de profissionais renomados, que todo mundo já conhece e sabe do excelente trabalho que eles fazem aí nessa área de investimentos. Então, sem delongas, sem enrolação, já vamos entrar aqui na tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 fiagros, um por um, vamos pegar alguns pontos principais aqui e vamos conhecer esses fundos. E no final do vídeo eu vou dizer qual que eu pretendo colocar na minha carteira futuramente, sendo que um deles eu já tenho. Então, para a gente começar aqui numa ordem aqui, aleatória, tá? Não vou mostrar aqui uma ordem de melhor para o pior. O primeiro fundo que eu quero mostrar para vocês é o fiagro KNCA11. Fiagro hoje aqui tem um patrimônio de mais de 2 bilhões. Hoje o KNCA já tem um pouco mais de 66 mil cotistas. Dividendo que ele pagou aí no último mês, no dia 12/7, nesse mês, né? R$1 por cota. Esse fundo é dividido aí um pouco em CDI e um pouco também em IPCA. As operações dele já é um pouco mais balanceada, não é tudo focado em CDI, como por exemplo o SNAG11 que está na minha carteira, né? Então ele tem um pouco de CDI, sendo que a taxa média da carteira dele é de CDI mais 5% ao ano, e a taxa na parte de IPCA é IPCA mais 7,92% ao ano. Interessante, né? Aqui nessa parte de posição eles fazem um comentário que dá para a gente ter noção de como é que está alocado o fundo. Se a gente der uma olhada aqui, a partir da terceira linha, o montante investido em CRA em CDI, que corresponde a 58,5% do patrimônio do fundo hoje. Então, 58,5% do patrimônio está alocado em CRAs indexados ao CDI. A parcela investida em CRAs em IPCA corresponde aqui a 29,5% do patrimônio líquido do fundo hoje. E o restante, 15,4% do PL, investido em fiagro FDIC, como a gente pode observar aqui, O fiagro KNCA11 teve início em 18 de outubro de 2021, então nesse ano ele vai completar aí seus 3 anos de existência, né? 3 anos já gerando renda para quem investe nele, para quem tem cotas dele, cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano, não tem taxa de performance, o que é bem interessante, né? E é gerido pela Kinea Investimentos, uma das maiores gestoras que nós temos aí na nossa bolsa, na parte de fundos imobiliários e fiagro também, né? E descendo mais um pouco, a gente vê que no relatório que tem uma informação bem bacana aqui pra gente, distribuição geográfica, alocação por setor e alocações por indexador, como nós já vimos lá em cima, né? A gente vê que na distribuição geográfica, esse fundo investe em operações distribuídas aí por todo o Brasil, praticamente, se liga só. Na alocação por setores, a gente vê na porcentagem de cada ativo, a distribuição de insumo 6%, citricultura 8,8%, proteína animal 11,2%, produção de insumos 12,4%, bioenergia 35,6% e outros aqui com 25,4%. Bem interessante, na alocação por indexadores, aqui está mais destacado para a gente, CDI 62,2%, IPCA 36,9% e Selic, deve ser o Caixa, né, 0,9%. Olha só que bacana, que interessante. O segundo fundo, ou fiagro, que eu quero mostrar para vocês é o fiagro RURA11, também já bastante conhecido da galera aí, um dos mais conhecidos aí na base 10, né? Indo lá para o finalzinho, para a gente pegar as primeiras informações aqui, eles colocam isso no final do relatório. Não sei para que isso aqui. Esse fundo teve início aqui no dia 22 de fevereiro de 2022, então esse ano completou aí 2 aninhos rodando, né? Cobra uma taxa de administração de 1,1% ao ano, tem taxa de performance, esse aqui tem, tá? 20% do QCD, CDI mais 1. Patrimônio dele também já é um patrimônio bilionário, 1,6 bilhões. Voltando aqui para cima, a gente vê que o fundo tem como objetivo gerar retorno para os cotistas no longo prazo, buscando uma taxa de CDI mais 3 a CDI mais 3,5, investindo em CRAs, LCAs, entre outros créditos privados ligados ao agronegócio. Então, é um fiagro, né? Então, tudo que ele investir vai ser ligado
ao agronegócio. Aqui a gente vê que o fundo está totalmente alocado, esses fundos aí geridos pela Quineia, pelo Itaú, e geralmente tem essa alocação acima de 100%. Eu ainda não consigo entender 100% como é que eles fazem isso, eu tenho que dar mais uma olhada. O spread médio dos títulos da carteira dele é de CDI mais 4,2% e o duration de 2,4 anos. E aqui na parte da exposição por região setorial, a gente vê que tem aqui na carteira do fundo a exposição em algumas regiões aqui bem interessantes do Brasil, bacana demais, bastante estados onde ele tem operações aqui rodando. Na exposição setorial, porcentagem na parcela de crédito, na exposição setorial a gente vê que são vários setores bem diversificados aqui, muita coisa mesmo, vários setores mesmo, cara, se liga só, que parada bacana, que carteira diversificada, é uma das carteiras mais diversificadas que nós temos hoje na parte dos fiagros, e por tipo de garantia também, ó, tem uma diversificação bastante grande também por tipo de garantia. Se a gente descer um pouco, tem alguns números aqui bacana para a gente dar uma acompanhada, a gente vê que o fundo hoje conta com 59 devedores, 21% do patrimônio do fundo é composto pelo top 5, então 5 ativos. Os 5 principais devedores do fundo compõem apenas 21% do patrimônio, então a gente vê que tem uma diversificação bacana, a gente vai ver mais abaixo. O valor médio por devedor é de 27,5 milhões e o fundo investe em 19 segmentos. Bacana, né? Bem interessante. Dando uma olhada aqui, ó, na carteira de investimento do fundo, deixa eu descer um pouquinho, para a gente ver como é interessante essa diversificação que a gente fala aí, ó. Preste atenção que o ativo que representa a maior porcentagem na carteira do Rura 11 representa somente 6,3%. Bem diversificado e uma taxa baixa, a gente vê que é uma taxa baixa, então não é um investimento com risco tão alto. CDI mais 2,5 é uma taxa relativamente baixa. Se a gente for comparar com outros aqui, ó, CDI mais 5, CDI mais 4,8, CDI mais 6, então pode ver que quando a taxa é mais alta assim, ó, geralmente é um investimento de maior risco. E como a taxa é menor, você pode ver que eles colocaram bem mais dinheiro aqui, ó, com uma taxa bem menor, então é um CRA de um risco mais controlado. E por último, não menos importante, para a gente fechar o vídeo, o Snag 11, que já está na minha carteira e que eu quero mostrar para vocês algumas informações interessantes aqui também desse fiagro que teve início aqui, ó, em julho de 2022, já fez agora 2 anos nesse ano de 2024, né? Fundo gerido aqui, ó, pela Suno, gestora de recursos, cobra uma taxa de administração de 0,11% ao ano, vamos descer mais um pouquinho, cobra uma taxa de administração de 0,11% ao ano e taxa de gestão de 0,80% ao ano. Não tem taxa de performance, o que é bem bacana, bem interessante, né? Alguns números interessantes do Snag 11, a gente pode ver que a última distribuição aqui foi de 10 centavos por cota, tem um lucro acumulado aí de 3 centavos, dividend yield dele anualizado com relação a esse preço atual de cota é de 12,67%. Fundo hoje conta com 94 mil cotistas, um patrimônio líquido de um pouco mais de 500 milhões de reais. Ainda é o menor dentre esses dois que eu mostrei para vocês, mas está caminhando, está com um PVP de 1, tá? Então está sendo vendido no seu preço justo. Dando uma olhada na parte de alocações, a gente vê o patrimônio do fundo 502 milhões, como eu já falei com vocês, né? O fundo hoje conta com 270 devedores na carteira, o yield médio em IPCA na posição financeira de 8,13% e na parte de CRAS é de CDI mais 3,47%. A grande maioria do patrimônio dele está investido em CDI, né? São apenas 2 imóveis, se eu não me engano, e os dois têm contratos indexados ao IPCA. Por isso essa posição bem pequenininha aqui de 54 milhões. Pequenininha para o fundo, né? Para mim isso aqui já mudaria minha vida totalmente. E aqui a gente vê a carteira do fundo. A gente vê que eles contam ali com 270 devedores, né? Mas a gente vê que só tem essa quantidadezinha de ativo aqui, sendo que o CRA, Boa Safra, aqui é um CRA pulverizado. Então só aqui tem muita gente como devedor nesse CRA, dentro desse CRA. Então a gente tem que estar ligado também que é uma certa concentração, mas é uma boa empresa listada em bolsa. Então a gente fica um pouco mais tranquilo, mas temos que ficar de olho. E aqui embaixo na parte dos imóveis, como eu falei com vocês, ó, imóvel rural Sorriso e imóvel rural Primavera, ambos com contratos indexados ao IPCA, vencimentos ainda aqui em 10 anos. E aqui tem a parte de exposição por ativo que a gente vê, ó, 85% da carteira está investido em CRAs, 11% em imóveis, o restinho aqui, ó, em caixa, FDIC, né? E mais para baixo a gente pode ver que na parte de indexadores, 89% da carteira indexado ao CDI e o restante aqui indexado ao IPCA, como eu falei para vocês, né? São 2 imóveis com contratos indexados aqui ao IPCA.
Então esses são os 3 fundos, 3 fiagros que eu queria trazer para vocês, como eu falei, né? Que na minha visão estão entre os melhores que nós temos hoje para investir, os mais seguros, entre os mais seguros. Claro que todo investimento tem seu risco, né? E um deles que eu quero botar na minha carteira é o KNCA11, porém eu estou achando que ele ainda está num precinho bem elevado. Eu queria botar o Rura 11, mas eu estou fugindo um pouco de fundos que tem essa taxa de performance. Vou ver se eu faço uma remodelagem na minha carteira e tirar alguns fundos aí que cobram taxa de performance, porque geralmente são fundos que buscam um pouco mais de risco para conseguir trazer mais retorno e conseguir essa taxa de performance. Fundos sem taxa de performance geralmente vão ser fundos que têm um risco mais moderado, que a gestão já trabalha mais tranquilo, porque não vai ter essa taxa de performance mesmo, então não tem por que ficar correndo risco à toa. Bom, então diz para mim nos comentários se você tem algum desses 3 fiagros em nossa carteira, ou os 3, ou 2 deles. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo bacana aí nos comentários. Diz também aí quais são os seus 3 fiagros que você acha que não é para venda, é só compra, só compra, só compra. E vamos fazer um bate-papo bacana aí na parte dos comentários. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui.